Boa noite a todos. Sejam todos, olha, o hábito, sejam todos muito bem-vindos. Rogamos a Jesus que nos envolva a todos e que a mim me auxilie através dos trabalhadores desta casa para que eu possa vos falar da mensagem preparada para esta noite. Surpresa agradável de ver os companheiros do coral cantando nesta casa. Desde há muito, eu tenho uma atração profunda por Jesus e pelo seu Evangelho. Existem criaturas que têm em Jesus um exemplo e um valor que está manifestado na sua vida, naquilo que a história conta, naquilo que nós sabemos, de Jesus nascendo em Belém, oriundo de Nazaré, filho de José e Maria e por aí afora. Mas eu particularmente gosto muito daquilo que Jesus nos traz como ensinamento do Evangelho de Jesus. Este me toca, me fala a alma, ao coração. E há pouco tempo comecei a analisar por que Jesus, tendo vivido 33 anos, muito embora alguns historiadores digam que existe uma defasagem, um erro aí de 4 anos, que na verdade Jesus teria vivido até os 37, mas isto não vem ao caso nesta noite. Imaginemos que de fato Jesus viveu até os 33, iniciou a sua vida messiânica aos 30, e o que antecede esse período, particularmente dos 13 aos 30, existe um hiato, existe um vazio, que alguns pesquisadores ousaram preencher, a exemplo de Francisco Klaus Werneck, no seu livro Jesus dos 13 aos 30, quando ele faz lá um relato a respeito desse período. Mas o interessante, o importante é nós reconhecermos a importância do Cristo, a importância de Jesus. Importância esta tão grande, tão significativa, que dividiu a história. Nós, quando vamos nos referir à história humana, nós dizemos antes de Cristo, depois de Cristo. Tamanha a importância de Jesus. E é interessante nós observarmos que muitas passagens do Evangelho nos trazem mensagens que nem sempre nós conseguimos visualizar a curto prazo, nem de imediato. E muitos são aqueles que passam uma vida toda sem aperceber-se. Conta o livro O Redentor, de Edgar Armond, que João o Batista, precursor de Jesus, que vivia às margens do Jordão, pregando e dizendo ao povo que haveria necessidade de corrigirem os seus rumos morais, porque era chegado o tempo, era chegada a hora do profeta, do Messias aguardado pelo povo hebreu, chegar. Que ele vivia a batizar com água, mas o Messias haveria de batizar com fogo. E é interessante a descrição de Edgar Armond nesta obra,
em que ele relata que João o Batista encontrava-se uma tarde às margens do Jordão, na passagem da balsa, sentado sobre uma pedra, quando avista ao longe no caminho uma figura que se aproxima, e ao chegar-se próximo a João, ele o reconhece. Era seu primo Jesus. E Jesus chega-se a ele, dizendo-lhe que ali estava para ser batizado. E João reluta e diz a Jesus que ele não era digno de batizá-lo, que não era digno nem mesmo de desatar-lhe os laços da sandália. Mas Jesus diz a ele que era necessário que houvesse o batismo para que se cumprissem as Escrituras. E João, então, conduz Jesus para dentro do Rio Jordão, batiza-o, e ao realizar o batismo com a água, no simbolismo contido neste batismo, porque assim como a água lava o corpo, no simbolismo do batismo, João lavava a alma das pessoas para que elas recomeçassem uma vida digna a partir de então. E neste momento em que ele batiza Jesus, uma voz ecoa no ambiente dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E uma luz desce em direção a Jesus. Dizem que esta luz teria um formato de pomba, e muitas são as representações em figuras, em quadros, que tem uma pomba representada sobre a cabeça de Jesus. Após esse batismo, diz o Evangelho, Jesus recolhe-se no deserto para ali permanecer durante 40 dias e 40 noites em jejum. Findado este período, narra o Evangelho, Jesus recebe a visita de Satanás, o representante do mal, o representante da nossa materialidade, do nosso modus vivente, da maneira segundo a qual nós vivemos no planeta. E diz a Jesus que ali estava para oferecer-lhe os reinos todos da terra e todos os prazeres que pudessem decorrer dessa posse. Jesus naturalmente declina da oferta e a partir dali inicia a sua vida messiânica. E muitas vezes eu confesso a vocês que li esse trecho do Evangelho e fiquei encabulado, sem entender direito o que estava verdadeiramente nesse contexto. Porque quem leu e conhece a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, sabe que o Cristo foi encarregado por Deus, nosso Pai, de construir o nosso orbe. Orbe este em que, após a condição adequada, nós, humanos, estaríamos ocupando para que pudéssemos realizar os nossos ciclos evolucionais, sendo que vivemos aqui, primeiramente, as condições de mundo primário ou primitivo, avançamos para um mundo de provas e expiações, ciclo esse que estamos encerrando,
E vamos viver aqui também o ciclo de regeneração. Mas é interessante lembrarmos-nos, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que foi Jesus acompanhado de uma pleiade de espíritos altamente evoluídos, que deu forma, que deu vida ao planeta Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos. Imaginem vocês qual a idade espiritual do Cristo. Quantos bilhões de anos tem o Cristo? E eu ficava imaginando como poderia o dito Satanás, ou o Senhor do Mal, como se queira, atrever-se a apresentar-se diante do Cristo para oferecer-lhe aquilo que de alguma forma fora dado por Deus ao Cristo para cuidar de tudo que dissesse respeito ao orbe terrestre. E ele se atreveria a postar-se diante do Cristo e dizer a ele: olha, eu te dou tudo que aqui tem. É uma oferta suspeita, não é verdade? E eu comecei a imaginar que aquela passagem, em verdade, não dizia respeito necessariamente a Jesus, o Cristo, nosso Senhor, mas diz respeito à condição natural, segundo a qual, a lei segundo a qual todos nós estamos subordinados, que é a lei de reencarnação, para evoluirmos, para crescermos, para aprendermos, para nos transformarmos, é necessário que nós reencarnemos. E quando nós iniciamos um processo reencarnatório, o convite que nos é feito é o convite do Senhor do mundo, entre aspas, aquele que comanda a nossa vida nas questões da materialidade, nas questões da sensoriedade, nas questões que estão jungidas ou vinculadas à maneira segundo a qual nós entendemos que é possível sermos felizes no mundo. E como é que nós conceituamos esta dita felicidade no mundo? Desde muito cedo, nós já temos a clara percepção de que a felicidade no mundo está vinculada ao ter. É preciso ter um padrão de vida, é preciso ter status, é preciso ter um diploma, é preciso ter um destaque, por mínimo que seja, na sociedade em que vivamos. É preciso que nós vençamos no mundo. Mas quando olhamos o Evangelho e conhecemos o Evangelho, nos lembramos de Jesus a nos dizer que ele venceu o mundo. Ele não venceu no mundo, como nós pretendemos vencer. Não vai aqui nenhuma recriminação. Todos têm o direito de pretender conquistar aquilo que entendem que irá fazê-lo feliz. Porque é através destas múltiplas vivências que nós vamos nos autoeducarmos, nós vamos nos condicionarmos ao entendimento do que nos convém, do que não nos convém, do que é saudável, do que não é saudável. E penso que a finalidade
desta passagem do Evangelho é justamente para que nós sejamos capazes de nos lembrarmos que antes daquela situação material que todos nós pretendemos, é preciso nos lembrarmos também de cuidarmos dos aspectos espirituais que vão começar gradativamente a tomar corpo nas nossas vidas. Haverão encarnações em que estaremos cegos para estas coisas, mas à medida em que as situações de natureza vivenciais que nós estaremos experimentando, nós haveremos de concluir que o dinheiro tem a sua importância, o diploma tem a sua importância, sem sombra de dúvida, porque o diploma tem a ver com o conhecimento, não com a sapiência, porque ser sábio é ter conhecimento com conhecimento de causa, de vivenciamento, e não ter apenas um profundo conhecimento intelectivo das coisas. Isso não é sapiência. E nós precisamos procurar ser sábios, e não apenas intelectualmente ricos. Mas uma coisa há de levar a outra. E todas as nossas vivenciações são definitivamente importantes. Nós não podemos desprezá-las e dizer aqui, de uma forma radical, que o dinheiro é ruim. O Cristo diz que é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isto não quer dizer que o Cristo estava dizendo é que toda pessoa que tem dinheiro está condenada ao inferno. Não tem nada a ver. Ele está dizendo que o dinheiro propicia o estímulo às nossas más inclinações. E aquele que ainda não conseguiu ser senhor do que tem, é escravo do que tem. E quem é escravo do que tem, precisa estar atento, porque a subjugação à materialidade haverá de conferir muito sofrimento e dificuldade. Mas é através do sofrimento e da dificuldade que nós vamos fazer a analogia que irá nos colocar em condições de vislumbrarmos a luz. Paulo, o apóstolo, nos fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, podemos fazer o que bem entendermos. Mas nós espíritas, particularmente, conhecemos a lei de causa e efeito e sabemos que toda ação tem uma reação. Então, é necessário pensarmos muito e pensarmos de uma forma bastante honesta se aquilo que fazemos, de fato, é saudável, né? E o Evangelho de Jesus nos traz outras situações interessantes. João, no seu Evangelho, no comecinho do Evangelho de João, ele nos diz que no segundo dia estava Maria, mãe de Jesus, nas bodas de Caná. E ali também estava Jesus e os seus discípulos. Mas a certa hora, Maria aproxima-se de Jesus e diz-lhe: meu filho, o vinho acabou. E Jesus diz a ela: mulher, o que temos eu e você com isso? O texto não descreve a consequência desse diálogo, mas deduz-se que Jesus acedeu ao pedido de Maria, tanto é que ela chama os servos da festa e diz a eles:
obedeçam à orientação do meu filho. E ele, observando o ambiente, percebe que naquele ambiente tinha 6 talhas de pedra. E ele diz aos servos que as enchessem todas com água. Ao terminar, ele diz a um deles: toma uma quantidade leve ao presidente da festa. O servo leva aquele líquido ao presidente da festa. Ele toma e manda chamar o noivo. E diz ao noivo, que estava profundamente surpreso, porque nas festas servia-se sempre, primeiramente, o bom vinho, para que na sequência, o pessoal já meio embebedado, se servisse o vinho de menor qualidade. Mas não era isto que ele ali observava. Ele observava que o bom vinho estava sendo servido já do meio para o fim na festa. E eu muitas vezes, confesso a vocês, que li esse trecho inúmeras vezes e não conseguia compreender o sentido. O que poderia a descrição de uma festa representar no cenário das colocações de Jesus, no tocante à nossa vida de permanente aprendizado e conversão. Mas um dia, certamente auxiliado por alguém, eu entendi. Quando Jesus manda colocar água nas talhas, nós vamos analisar a característica da água. A água é um elemento insípido, inodoro, incolor. Mas pela ação do Cristo sobre ela, ela transforma-se num elemento que tem cor, que tem odor, que tem sabor e traz satisfação àqueles que sorvem este líquido, representando assim a importância de Jesus diante de nós todos nesta festa que ele promove, em que ele é o noivo e nós somos as criaturas esposantes do Cristo. Em outras passagens, nós vemos isto muito claramente. Então, é preciso observarmos a força transformadora do Cristo, através dos seus ensinamentos, através das suas orientações, nos dando a oportunidade da transformação significativa nas nossas vidas, de deixarmos de ser aquelas pessoas que espiritualmente não têm cor, não têm sabor, são criaturas espiritualmente sem muito sentido, vamos dizer assim, e ao nos transformarmos, passamos a ser criaturas de importância no meio em que vivemos, não só para os outros, mas para nós mesmos. Porque as pessoas, ao terem conosco, têm com Jesus. É preciso aprendermos a importância daquilo que Jesus nos traz, porque ele vem nos dizer de coisas que ao seu tempo foram absurdas. Um tempo em que os hábitos, os costumes eram profundamente brutais, eram violentos. Eram tempos em que o amor estava muito restrito, primeiramente à família, depois estendia-se à tribo, porque os povos daquelas épocas eram todos tribais. E os outros eram vistos sempre como inimigos.
e criaturas e povos e culturas passivas sempre de serem subjugadas e de serem assaltadas em busca das riquezas contidas pela outra tribo, pelo outro povo. E Jesus chega falando de perdão, falando de amor, falando de respeito pelo próximo, falando de tudo aquilo que decorre do amor. Então Jesus estava, digamos assim, meio fora do contexto. Poucas foram as almas que sensibilizaram-se verdadeiramente com a sua palavra, com a sua filosofia, com a sua doutrina. Poucas foram. Ele reuniu, diz o Evangelho, em torno de 70 criaturas que o seguiam regularmente. Mas dessas 70, 12 que são os apóstolos que nós conhecemos, e estes permaneceram, porque creio eu eram espíritos previamente escolhidos para exercer a atividade que exerceram, e naturalmente o valor desta doutrina do Cristo é tão transcendente que nada conseguiu sufocá-la. Houve muitas situações inconvenientes ao longo da sua história, mas ela surgiu ou permaneceu vitoriosa ao longo dos tempos, chegando até nós de forma tão importante. E neste buscar compreender o Cristo, nós encontramos Nicodemos, que era um sacerdote do Sinédrio, organização religiosa judaica da época. E Nicodemos era uma criatura de uma certa importância, mas ao mesmo tempo de uma certa sensibilidade espiritual também. E Nicodemos tinha como seu seguidor Judas de Queriote, ou Judas de Iscariotes, como nós conhecemos. E ele diz a Judas que seguisse Jesus onde quer que ele fosse, e que viesse dar-lhe conta daquilo que ele observava por conta das pregações e das curas que Jesus fazia. Porque narra o Evangelho também que Jesus, por onde ia, multidões o acompanhavam. Vocês imaginam, numa época em que nós não tínhamos, ou que não existia, nem mesmo o SUS, né? Não tinha nada no sentido do amparo às criaturas por conta dos seus males, particularmente decorrentes de doenças, males que afetavam a saúde. E como Jesus curava, o povo vivia aos montes atrás dele, todo mundo querendo receber o benefício da cura física. E nada mais é do que isso o motivo que aquele povo o seguia. Tanto é que quando ele terminava de curar uma pessoa, ele dizia a ela: vai, que a tua fé te curou. Ou então ele dizia: vai e não peques mais, porque se pecardes, a doença voltará, e muitas vezes agravada. Então, as multidões seguiam Jesus. E Nicodemos, através de Judas, ele toma conhecimento de tudo que Jesus fazia. E ele um dia diz a Judas que marcasse com Jesus um encontro, mas esse encontro deveria ser à noite, porque ele não queria ser exposto. E este é um encontro interessante. Nicodemos encontra-se com Jesus, e uma coisa que Jesus diz a ele é que é necessário ao homem renascer do corpo e do espírito.
E Nicodemos diz a Jesus: Senhor, como pode um homem já velho como eu retornar ao útero de sua mãe, ao ventre de sua mãe? E Jesus então diz a ele: Nicodemos, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e você não entende, que dirá se eu te falar das coisas dos céus? E eis aí uma afirmativa clara e evidente que todos nós precisamos reencarnar, renascer. E numa definição muito interessante de Divaldo Pereira Franco, diz ele que renascer da água é uma condição biologicamente natural a todos nós, porque quando o esperma se encontra com o óvulo, são dois elementos líquidos, e após a fecundação, o óvulo fecundado aloja-se no útero, onde permanece durante 9 meses, num ambiente aquoso envolvido pelo líquido amniótico. E ao nascermos, somos 70% água. Então é necessário nascer da água. É indispensável nascermos da água. E nascermos do Espírito. Eis aí uma manifestação misericordiosa do Pai. Porque quando renascemos do Espírito, nós renascemos porque a cada encarnação nós temos uma amnésia proposital. Nós não nos lembramos das vidas passadas. Porque se a nossa vida hoje, fazendo uma avaliação introspectiva honesta, nós vamos encontrar uma série de aspectos que reconhecidamente são inconvenientes e decorrentes de egoísmos e orgulhos e vaidades e por aí afora, que teremos sido em encarnações passadas, já que esta é sempre a de melhor expressão. A misericórdia de Deus não nos permite lembrarmos-nos das vidas passadas. Muita gente, quero aqui fazer uma observação, muita gente, mesmo no meio espírita, acredita que ao retornar ao mundo espiritual, ficará sabendo das suas vidas passadas. Não tenham essa ilusão. Não tenham. É preciso que a criatura seja espiritualmente muito equilibrada, para que ela possa tomar conhecimento de todos os seus erros passados e não enlouquecer. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, em que uma das trabalhadoras pede autorização para verificar as suas vidas passadas. E aí, então, o mentor da casa diz a ela que ela poderia retroceder apenas 200 anos. Porque se ela retrocedesse algo além, ela não resistiria ao impacto das próprias ações infelizes que ela tivera na anterioridade desses 200 anos. Então, meus irmãos, não tenhamos a ilusão de que vamos chegar lá e lembrar, não. Graças a Deus. Assim como não nos lembramos agora das nossas vidas passadas. Então, esta é uma passagem do Evangelho muito clara e evidente, que as reencarnações existem como necessidade indispensável ao nosso crescimento, à nossa melhoria, à mudança dos nossos conceitos, livrando-nos gradativamente de toda essa opacidade, dessa condição nebulosa que está manifestada em nosso íntimo de forma tão
digamos assim, tão forte, que não permite que a centelha divina que habita em todos nós possa brilhar na conveniência necessária e condizente com a nossa evolução. Jesus nos diz: brilhe a vossa luz. E o que é que Ele está nos recomendando? Que nós nos libertemos de todos as nossas viciosidades, de todos os nossos maus conceitos, de tudo aquilo que há de negativo em nosso íntimo, para que a luz que há em nós, que é Deus em nós, possa brilhar e prevalecer. Existe uma passagem interessante de Paulo, o apóstolo, em que ele diz assim: já não sou eu quem vivo, o Cristo vive em mim. E muita gente acha que quando ele diz isso, é Jesus que está com ele. Não. Quando ele diz já não sou eu quem vivo, o Cristo vive em mim, é o Cristo, centelha divina nele, dele. Não tem nada a ver com Jesus, porque todos nós temos uma centelha crística, todos nós. E Jesus, no Evangelho, também diz: o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu estou em vós e vós estáis em mim. Ou seja, a centelha divina, a centelha crística está em todos nós. Uma outra passagem interessante do Evangelho é aquela passagem do moço rico. O moço rico busca Jesus, como toda aquela multidão imensa que vivia buscando, e ao aproximar-se do mestre, ele diz: Senhor, bom mestre, o que é necessário que eu faça para conquistar a vida eterna? E Jesus redargue a ele: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Mas se queres conquistar a vida eterna, observa a lei. Mas, Senhor, que lei seria esta? E Jesus então diz a ele sobre os 10 mandamentos. E ele então diz: Senhor, esta lei já a observo desde menino. E Jesus, na sua presciência, sabendo que ele era uma pessoa muito rica, materialmente rica, diz a ele: então vá, venda tudo o que tens, distribua aos pobres, e depois retorna e segue-me. E o moço abandona a presença do Mestre Jesus, cabisbaixo, entristecido, para não mais voltar. E quando nós olhamos essa passagem do Evangelho, a gente se prende muito na atitude do moço. O moço que não soube renunciar a tudo que ele tinha de riqueza para seguir a Jesus. Mas uma passagem também interessante está no comecinho desse texto, quando ele diz: bom mestre, e Jesus redargue a ele: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Ora, nós ficamos encabulados quando nós vemos Jesus negar-se como uma criatura bondosa, porque nós sabemos que Jesus é amor, é bondade, é justiça, assim como Deus o é também, não na extensão do Pai, mas na extensão relativa que lhe é própria e na perfeita identificação que ele tem com Deus.
Então nós ficamos encabulados. Como é que ele se nega como sendo uma criatura boa? Mas ele afirma na sequência: bom só o Pai. Ou seja, o Pai que está em nós. Porque o que se manifesta no sentido da verdade e da justiça em nós todos é Deus em nós. É Deus em nós, não tenham dúvida disto. À medida em que nós vamos permitindo que Deus possa manifestar-se e impor-se ao nosso espírito e, consequentemente, ao nosso ego, porque toda vez que nós reencarnamos, nós construímos um ego, uma personalidade. E o nosso eu, que é o nosso espírito, permanece, por assim dizer, na retaguarda, aguardando a coleta das experiências vividas pelo ego. Tem um autor, Huberto Roden, que eu gosto muito, ele costuma dizer que o ego é um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. Ou seja, a pessoa que é muito egóica, ou seja, que está muito preocupada em atender os chamados da sua personalidade, muito preocupado em ser a sua personalidade, obscurecendo o aspecto do seu eu, que é o seu espírito, é uma criatura que ainda tem muito que aprender. Nós precisamos reconhecer que o ego é transitório e é um servo nosso, um servo do eu. Então, meus irmãos, todos nós aqui estamos na busca de transformarmos-nos, como Jesus transforma a água em vinho, mas é necessário que nós busquemos a orientação do Cristo, que busquemos a orientação do Consolador por Ele prometido, que é a nossa querida doutrina, porque Jesus disse que nos daria um outro Consolador, que viria lembrar tudo aquilo que Ele havia dito e nos revelar muito mais. E quanto vem nos revelando a doutrina espírita, possibilitando-nos o conhecimento de nós mesmos e a capacidade que vamos passar a ter de nos conduzirmos cada vez mais com assertividade. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de profundas preocupações e tristezas, de crises morais, de crises éticas. Quantos de nós está ressentido por tudo que vê, por tudo que ouve? Mas é necessário que nós saibamos, primeiramente, que não somos uma nau sem rumo e sem quem nos conduza. Jesus está no leme desta nau e está conduzindo-nos pelos caminhos dessas profundas atribulações do momento, para que de tudo isto surja novos conceitos, novos entendimentos, que nós sejamos capazes de modificar aspectos que se tornaram viciosos na nossa sociedade. Quem lê a Gênese de Kardec, capítulo 18º, mensagem de Arago e também de Dr. Berry, eles nos dizem que nós estaríamos vivendo crises e conturbações não decorrentes da natureza, mas das crises morais que a sociedade estaria experimentando. Está lá, capítulo 18º, consultem na Gênese, previsto praticamente há 150 anos, ou revelado, melhor dizendo, pelos espíritos através de Kardec.
E nós estamos vivendo, sempre vivemos essas crises morais, mas ultimamente ela está exacerbando, está nos assustando, está nos colocando numa condição assim, até de muitos dizerem que já estão cansados, que querem ir embora, porque isso aqui está difícil. Mas, meus irmãos, vamos suportar tudo isto com muita confiança, com muita esperança, com muita certeza de que nós teremos uma mudança significativa nas conduções de todos os povos, na condução de todos nós. Vivemos num mundo de 7 bilhões de criaturas, e das quais 800 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que será que tem tanto sofrimento, tanta miséria, tanta dificuldade? Porque a criatura humana ainda não aprendeu a ser aquilo, ou atender aquele convite que Jesus nos fez, quando dialogando com Pôncio Pilatos, ele diz a Pôncio Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. E verdade, meus irmãos, nada mais é do que justiça, porque justiça não existe sem verdade, e verdade não existe sem justiça, e vice-versa. Então é importante que nós gradativamente nos apercebamos da importância de sermos criaturas de moral reta, de ética digna, que nos esforcemos para isso, para que nós possamos em tempos vindouros perceber que a nossa sociedade está se tornando mais justa. E à medida em que nós vamos nos tornando mais justos e verdadeiros, todas essas dificuldades que nós observamos com o coração atribulado, decorrentes de miséria e de injustiças sociais, estarão muito diminuídas, quando não exterminadas. Eu acho, vocês podem até achar que o que eu vou dizer é um absurdo, mas eu acho que daqui a 1000 anos nós vamos olhar para trás e dizer: puxa vida, há 1000 anos atrás a nossa sociedade era o caos, era uma sociedade muito difícil. Assim como nós dizemos que há 2000 anos a sociedade era terrível, o mesmo se dará daqui a 1000 anos. Tecnologicamente nós estamos avançando a passos largos, mas moralmente nós ainda estamos devendo muito. E eu digo a vocês que 1000 anos não é muito, porque 1000 anos pode nos ensejar a oportunidade de vivermos no máximo 10 encarnações. Imaginem vocês que nós possamos viver 70 anos na Terra, 30 anos aproximadamente no mundo espiritual, para então encetarmos uma nova encarnação. É 10 encarnações, é pouco, parece muito, mas não é, né? E com certeza, quero crer, que com bastante esforço, nós estaremos encurtando esse tempo. Porque quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade a respeito da evolução do homem, quanto tempo demoraria para que o homem chegasse à perfeição? E o Espírito de Verdade responde que depende de cada um, depende do empenho de cada um. Então, a depender do nosso empenho, da sociedade em que vivemos, abreviarmos todas essas situações é perfeitamente possível. Mas, se não nos orientarmos pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina do Consolador, será muito difícil nós, apenas por conclusões naturais decorrentes da nossa consciência e da nossa inteligência, nós chegarmos
ao ponto ideal. Eu costumo dizer que aquele que tem religião, ele sobe na escada da evolução através de um corrimão, que é a religião. Mas isso não quer dizer que aquele que não tem religião não suba evolucionalmente. Ele sobe, só que ele não tem corrimão para subir. A subida dele se torna um pouquinho mais difícil. Mas aquele que tem a dedicação, a vontade de conhecer o Evangelho do Cristo e as verdades proclamadas pelo Consolador, certamente haverá de libertar-se o mais brevemente possível de todas as amarras que nos prendem a situações profundamente difíceis e sofridas a que todos nós, de certa forma, estamos subjugados. Que o Cristo nos auxilie sempre para que possamos ser felizes o mais rápido possível. Muito obrigado, uma boa noite a todos.